Bem-vindos a mais um vídeo e depois de conversar bastante com vocês, eu percebi que ainda existem várias dúvidas em relação ao GSI. Então eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram para que vocês pudessem tirar suas principais dúvidas e agora eu vou respondê-las nesse vídeo. Então eu recomendo que você veja até o final porque eu vou trazer informações muito importantes ao longo do vídeo e vamos para a primeira pergunta. E a principal dúvida que eu recebi sobre o curso é se vai ser só sobre ETFs. Primeiramente, eu quero esclarecer para vocês, se ficou um pouco confuso, que ETF não é um investimento, ele é um instrumento. Você não investe em ETFs, você investe através de ETFs. Então, no curso, você vai aprender a investir literalmente no que você quiser através de um instrumento que é maravilhoso. Ah, Lorena, quero investir em ações brasileiras. Tem ETF para isso. Quero investir nas empresas brasileiras que pagam mais dividendos. Também pode. Quero investir nas 100 maiores empresas de Londres, em empresas de inteligência artificial, em fundos imobiliários, renda fixa americana. Você pode investir até na renda fixa da Coreia do Sul. É possível investir em qualquer coisa através de ETFs. Atualmente, até em criptomoedas seria uma opção. Então percebam que se você quer se expor à renda variável ou à renda fixa para o longo prazo, não precisa saber escolher ativos individuais. Ah, Lorena, mas e se eu quero aprender a analisar uma ação para ver se ela está subvalorizada para poder lucrar mais no futuro quando ela subir? Saiba que também existem ETFs que fazem isso. Essa é justamente a função do fator valor. Então, ao invés de passar horas e horas aprendendo indicadores como preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, fluxo de caixa descontado, você pode simplesmente comprar um ETF com exposição a esse fator e ele já vai filtrar as empresas que se enquadram dentro desses requisitos. A diferença aqui é que você diminui o risco de concentração e não precisa se preocupar todo momento se a empresa está indo bem ou não. O que eu quero mostrar para vocês é que se você busca retornos maiores, quer personalizar sua carteira, a melhor maneira de fazer isso é através desse instrumento. A diversificação vai ser muito maior do que escolher ações individuais, que como eu mostrei para vocês ao longo das aulas anteriores, as chances de dar certo são muito baixas, 4% em média, para ter retornos extraordinários. Então, é literalmente como se fosse uma aposta. Por mais que você estude o mercado financeiro, isso vai continuar acontecendo porque a natureza do mercado é imprevisível. Nem os maiores profissionais conseguem fazer isso com consistência. 90% perdem para a média do mercado. Então, o que eu quero mostrar é que ao investir através de ETFs, vocês vão otimizar o risco e o retorno, além de poder investir com tranquilidade. E eu entendo que mesmo assim você pode querer eventualmente fazer um stock picking. Por isso que ao longo do tempo eu pretendo trazer análise de ações e fundos imobiliários para que essas pessoas que querem arriscar bastante tenham conhecimento nessa área. E mesmo que você decida fazer isso, tenha em mente que a base da sua carteira deve ser globalmente diversificada. E para fazer isso, a melhor opção seria através de ETFs. Então, no final, para criar uma carteira equilibrada, eles acabam sendo uma parte necessária do seu portfólio. E segundo, que o curso não é apenas sobre isso. No módulo 1, a gente vai falar sobre a importância da mentalidade e como você precisa entender certos aspectos do mercado para que você consiga controlar melhor suas emoções ao longo de muitos anos. Porque, como eu disse, uma vez que você escolhe a alocação da sua carteira, a maior parte do seu sucesso nos investimentos vai ser justamente por conta da disciplina e do controle emocional. No módulo 2, um dos módulos mais importantes, a gente vai focar na base da sua alocação. E foi feito um estudo pela Vanguard que concluiu que a alocação dos ativos, ou seja, o equilíbrio entre diferentes classes de ativos e a porcentagem que você vai colocar em cada um deles, é responsável por aproximadamente 90% dos retornos de um portfólio ao longo do tempo. Então, no módulo 2, eu vou trazer porcentagens baseadas em estudos para que você possa literalmente ver informação e saber as porcentagens ideais para renda fixa, renda variável e caixa, dependendo do seu perfil de investidor. E essa é justamente outra parte muito importante que vamos ver nesse módulo, que é a definição do seu perfil de investidor. E isso também é muito subestimado. Não é apenas responder algumas perguntas ao abrir uma conta na corretora. É algo muito mais profundo e deve ser muito bem analisado antes de fazer qualquer investimento. Porque, gente, entendo que se você quer ter sucesso, se você quer se aposentar mais cedo, ter mais dinheiro, o principal para fazer isso não é saber qual é a melhor ação do momento, não é ter a maior rentabilidade, mas sim investir por muitos anos e permanecer investido. Porque senão você acha que tem o perfil mais agressivo, aí chega uma crise, o seu patrimônio cai 30%, você se desespera, deixa de fazer os seus aportes, fica com medo e muito provavelmente vai querer vender o ativo. Então vejam que se você não tiver a base da sua carteira muito bem organizada, você não vai conseguir continuar investindo por muitos anos. Enquanto aquela pessoa que só fez o básico de acordo com as suas necessidades, sem inventar moda, ou seja, o arroz e feijão bem feito,
acabou tendo resultados muito melhores. Além disso, eu vou dar recomendações sobre o orçamento e como o mercado financeiro funciona, mostrando como, na maioria das vezes, o mercado incentiva práticas que não priorizam o melhor interesse do cliente. Então aqui você vai saber como identificar isso e ter o conhecimento para não cair nas armadilhas do mercado. Além disso, os módulos 3 e 4 são totalmente dedicados para a renda fixa brasileira. E por que esse foco tão grande? Porque se você não tiver um horizonte de mais de 10 anos para investir, não é recomendado aplicar na renda variável nem no Brasil, nem nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo. Justamente porque a renda variável é muito volátil. Os retornos só são potencializados no longo prazo. Por isso que se você já sabe que vai precisar do dinheiro no curto, médio prazo, é melhor deixar na renda fixa brasileira. Por esses motivos, você vai aprender sobre Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA+, CDBs, LCIs, LCAs, como e quando aplicar em cada um deles, qual o papel da renda fixa na carteira, tudo o que você precisa saber para investir com segurança, além de entender como os títulos funcionam. Depois a gente vai para o módulo 5, abrindo seus horizontes para os investimentos no exterior e mostrando todas as vantagens que eles oferecem. Vou mostrar os principais reguladores do mercado americano para vocês verem como a segurança lá é gigantesca, todos os seguros que existem, vou ensinar o que são os índices e como você pode encontrar opções de investimento para tudo. E também vou explicar as diferentes corretoras e tipos de conta que você pode usar para investir no exterior. E finalmente, no módulo 6, vou explicar justamente para aquelas pessoas que querem personalizar e buscar retornos maiores a estratégia satélite e como se expor aos fatores. Vamos introduzir o tema das ações e FIIs tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu vou mostrar como analisar os ETFs e como fazer o rebalanceamento da sua carteira com a planilha Faz Tudo. A planilha, além de te ajudar a dizer exatamente quanto comprar todos os meses e organizar todo o seu patrimônio, vai registrar informações importantes na hora de fazer o imposto de renda. E em todos os módulos vocês terão acesso a PDFs com resumo de cada aula. E eu quero mostrar para vocês que esse é apenas o começo. Eu quero fazer com que esse curso seja bastante interativo. Então, eu vou perguntando para os alunos o que eles querem ver no GSI e eu vou colocando novas aulas de acordo com a demanda. E apenas para as pessoas que comprarem até sexta-feira terão acesso vitalício a todos os conteúdos do curso e o que vai ser lançado no futuro. Então percebam que à medida que mais módulos vão entrando, o preço provavelmente não ficará assim para sempre. Então o acesso vitalício é um presente muito bom para esses alunos que vão entrar agora. E o mais importante é que com todo o conteúdo que temos hoje, que são mais de 55 aulas, já é o suficiente para montar uma estratégia que vai ganhar de 90% das carteiras de profissionais e de acordo com as suas necessidades. E continuando, temos outra dúvida muito comum, onde me perguntaram se vai ter renda variável do Brasil dentro do curso. E eu vou introduzir um pouco desse tema no módulo 6, mas pretendo trazer, com o tempo, um módulo apenas sobre isso. E seria muito legal também entender o que você gostaria de ver nesse módulo, porque temos a parte, por exemplo, dos ETFs brasileiros, que é muito interessante e eu vou com certeza falar mais sobre isso. Mas se por acaso você acha que o mercado brasileiro tem mais oportunidades do que em outros lugares, eu quero te mostrar algumas informações. Primeiro que se você quiser, é possível investir na renda variável brasileira com ETFs no exterior. E ao fazer isso já seria muito melhor porque você investe através de moedas fortes e elimina o risco Brasil, já que o seu patrimônio está lá fora. Porém, se mesmo assim você quer fazer stock picking, eu quero te mostrar algumas imagens bem chocantes. Só alertando que não se deve usar a rentabilidade para escolher um ativo, mas eu vou mostrar para que vocês possam ver a diferença. Eu peguei aqui a rentabilidade do VT nos últimos 12 anos e comparei com a rentabilidade das maiores e mais conhecidas empresas da Bolsa Brasileira. E olhem como a rentabilidade é incrível. O VT rendeu mais de 1000% quando a gente traz seus dados em reais nos últimos 12 anos. E isso que estamos falando de um ETF neutro. Aqui você está muito mais diversificado e reduzindo o risco de concentração do que investir em poucas empresas do Brasil. Agora, se ao invés do VT eu colocar o VO, nenhuma das ações brasileiras chega perto. E se eu for além e pegar um ETF satélite de semicondutores, olha só a diferença. Para vocês verem as diferentes estratégias que podemos usar lá fora e como ficar só no Brasil é muito limitado. Claro que esses são apenas alguns exemplos específicos, mas no longo prazo, investir fora vai trazer os melhores resultados. Existem muitos países no mundo que crescem mais do que o Brasil e possuem empresas em setores muito mais avançados e promissores. Então, se limitar ao mercado brasileiro com a maior parte do seu patrimônio é deixar muito dinheiro na mesa, além de investir com a moeda fraca e aceitando um risco jurídico muito alto. Outro gráfico é comparando o S&P 500 com diferentes métricas, como o IFIX de fundos imobiliários, Ibovespa,
IDIV, que representa as empresas que pagam mais dividendos no Brasil, e com o famoso IPCA mais 6. E mesmo assim, o S&P ganha de lavada. Então, não tenham dúvidas que no exterior estão as melhores oportunidades para as pessoas que querem investir pensando no longo prazo. E o mais importante é que você pode personalizar a carteira como você desejar. Outra dúvida que chega muito também é sobre os custos para enviar o dinheiro para fora. Então temos 2 pontos importantes. O primeiro é que você só deve enviar para o exterior o dinheiro de investimentos destinado para o longo prazo, ou seja, para mais de 10 anos. Porque se você acha ou sabe que vai usar esse dinheiro antes, ele deve ficar no Brasil e na renda fixa. Não recomendo investir na renda variável, porque existe uma grande chance de que você não tenha o montante necessário quando precisar usar o dinheiro. E é justamente por isso que temos no curso os módulos de renda fixa brasileira. E segundo, que precisamos olhar os custos indiretos. Tudo tem um preço, mas nem todo o preço vem escrito em uma etiqueta. Para enviar o dinheiro para o exterior, nós temos o IOF de 0,38% e o spread, que geralmente varia de 1 a 2%. E você só paga essas taxas no momento de enviar o dinheiro e trazer de volta. Inclusive, na volta, tem até como evitar esse custo. Então, para quem vai investir para o longo prazo, esse é um valor muito pequeno para diversificar globalmente, investir em moeda forte, nos melhores ativos do mundo e ainda por cima proteger a sua carteira de todos os riscos do Brasil, que não são poucos e só crescem a cada dia. Então, quando você entende esses custos indiretos, vê que vale muito mais a pena enviar o dinheiro para fora. E com o tempo, a tendência é que os custos fiquem ainda mais baixos com a competição entre corretoras. Por isso, não precisa se preocupar em relação a esse quesito. E seguindo para a próxima dúvida, me perguntaram também se os ETFs pagam dividendos. E sim, a maioria dos ETFs americanos pagam dividendos, mas a verdade é que isso é irrelevante. E esse é geralmente um tema muito complexo e muito difícil de explicar, porque as pessoas no Brasil têm uma cultura muito forte em relação aos dividendos. Todo mundo adora receber esse dinheiro extra, mas como Milton Friedman disse, não existe almoço grátis. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso, para me aprofundar mais nesse assunto, mas hoje eu vou tentar explicar de maneira mais simples para vocês. Receber dividendo nada mais é do que a venda forçada da ação. O dinheiro de dividendo sai de dentro da empresa. Então, quando ela distribui esse dinheiro, a empresa vale menos e o preço da ação cai. Então, no final, imagine assim, você tem uma ação da empresa X que vale R$5. Essa empresa distribuiu R$1 de dividendos. E quando ela faz isso, o preço da ação, que antes era 5, cai para 4, já que o dinheiro saiu de dentro da empresa e você recebe R$1 de dividendos. Percebam que no final você terá exatamente o mesmo que antes, R$5. Isso também mostra como é importante sempre reinvestir os dividendos. E para ficar bem claro, eu vou mostrar uma imagem que vale mais do que 1000 palavras. Peguei as maiores ações que pagam dividendos no Brasil. Primeiro vocês estão vendo o retorno total, contando valorização e reinvestimento dos dividendos. Só que se você não reinvestir, olha o que acontece com a rentabilidade. Ela cai drasticamente. A maioria não supera nem a inflação dos últimos 5 anos. E se eu pegar os maiores FIIs hoje no Brasil, é ainda pior. Temos resultados negativos. Então vejam que se o seu objetivo é acumular patrimônio e fazer ele crescer o máximo possível, querer receber dividendos agora e não reinvesti-los vai prejudicar muito a sua estratégia. Você seguramente terá menos poder de compra no futuro e muito menos do que poderia ter. Receber mensalmente dividendos e usá-los agora é como se você já estivesse aposentado. E se não souber criar uma carteira diversificada e usando as porcentagens corretas de retiradas, corre o risco de ao longo do tempo perder bastante dinheiro. Então não foque em saber se o ETF paga ou não dividendo. O retorno que você terá não virá apenas dos proventos, vem também com a valorização das cotas. E ao investir através de ETFs, você potencializa que terá um patrimônio muito maior no futuro, para quando chegar na fase de usufruto, poder retirar de renda passiva algo muito maior do que poderia hoje. Passando para a próxima dúvida, me perguntaram: o GSI me ajudará a escolher investimentos de renda fixa no exterior? E a resposta é sim. Além de fornecer informações com exatamente a porcentagem que você deve alocar em renda fixa no exterior, eu vou oferecer uma lista com vários ETFs que você pode escolher dependendo do seu objetivo. Temos uma aula no curso totalmente dedicada a isso, e lembrando que se surgir alguma dúvida, eu vou estar à disposição para responder suas perguntas. Também me perguntaram se no GSI terá o meu acompanhamento para montagem de carteira. O módulo 6 do GSI é voltado para que você tenha todas as informações para montar sua própria carteira global. Então, como eu falei, eu vou mostrar as porcentagens ideais, diferentes estratégias para ter retornos maiores e personalizar a carteira,
assim como uma lista com várias opções de ativos. Percebam que isso é diferente das carteiras recomendadas. Eu poderia muito facilmente colocar uma carteira dessas no curso e provavelmente atrair mais pessoas para o GSI. Mas eu sei que isso não é benéfico para vocês. Cada um é diferente e tem diferentes necessidades. E como eu falei, se a sua alocação não está sólida e de acordo com o que você precisa, há uma grande chance de que você não vai conseguir manter essa carteira por muito tempo. Por isso, a proposta do GSI é justamente te dar autonomia para poder escolher o que é melhor para você. E por último, temos a dúvida de achar que o conteúdo é muito simples. Então, eu espero que depois de ter explicado tudo isso, vocês consigam entender toda a transformação que ele vai gerar. Porque no final, o que eu quero mostrar é que investir na verdade acaba sendo simples. Graças à evolução do mercado, contamos com ferramentas que deixam a vida do investidor muito mais fácil. E com a estratégia que eu passo no curso, já é o suficiente para que vocês possam ter resultados melhores do que 90% dos gestores profissionais. O problema é que o mercado financeiro no Brasil ainda está muito atrasado. No exterior, se tem discussões muito mais profundas sobre os investimentos do que a gente tem no Brasil. Nós ainda estamos tendo que aprender coisas muito básicas. O mercado, por natureza, gosta de parecer difícil, porque é assim que eles ganham dinheiro. Os profissionais gostam de usar termos complicados. Eu poderia agora mesmo te ensinar um monte de fórmulas, como analisar gráficos, métricas para avaliar empresas, porém eu sei que isso vai te fazer perder tempo e dinheiro, porque quando chega um assessor mostrando uma estratégia bem complicada ou um fundo de gestão ativa com um nome bem bonito, muito provavelmente você vai pagar caro por isso, para ainda por cima ter resultados abaixo da média. E ao parecer muito difícil, o mercado faz com que você crie uma dependência muito grande nele. Você acha que vai sempre precisar do seguinte relatório, do seguinte curso, da nova narrativa, da nova oportunidade do momento. Porém, isso acaba prejudicando mais do que ajudando o investidor. E de pouco a pouco, as pessoas vão se dando conta de que isso não funciona e acabam buscando estratégias mais simples e eficientes, como as que eu ensino no GSI. Então, pessoal, eu quero deixar bem claro que esse é apenas o começo. E é justamente por isso que, para essas pessoas que estão dando esse voto de confiança em adquirir o curso agora, vocês terão acesso vitalício para todo o conteúdo e novas atualizações. A vida é um aprendizado contínuo e sempre vamos melhorar com o tempo. E eu quero transformar o GSI em um lugar onde estará todo o conhecimento acumulado de muitos anos e tudo que vai surgir pela frente. Uma comunidade conectada, onde meu principal objetivo é ajudar vocês a terem uma vida melhor e fazer com que os investimentos sejam seus aliados nessa jornada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar nos comentários ou mandar um ADM pelo Instagram. E as inscrições com acesso vitalício terminam na sexta-feira. Então, se você quiser ter acesso a esse benefício, é importante fazer a inscrição quanto antes.